Olá, seja bem-vinda a mais um Mulher Fé em Deus. E no episódio de hoje eu escolhi falar, com a aproximação do Natal, sobre esse tema que é o Natal, sobre o nascimento de Jesus. E para falar sobre esse tema, eu separei algumas passagens para que a gente possa refletir a respeito desse momento que é tão importante para nós. E a ideia aqui é começarmos do início. Vamos começar falando sobre o nascimento de Jesus, mas lá da anunciação do anjo a Maria. Então, aqui em Lucas 1:26, nós temos: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá como uma sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diz ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Eu quis trazer o início de tudo aqui para nós refletirmos várias partes desse versículo que são tão importantes para nós. A primeira parte que eu vou começar falando é como um anjo, aparece para Maria. É a surpresa dela, a admiração, ou talvez os questionamentos que possam ter passado pela cabeça dela a respeito de por que eu humana, Estava até lendo um livro esses tempos que falavam exatamente sobre isso. Ele trazia um pouco da perspectiva humanizada de Maria, de o que pode ter passado na cabeça dela durante esse momento de encontro com o anjo. Essa surpresa, essa admiração dela e esses questionamentos internos que ela pode ter vindo a pensar quando ela pensou que ela geraria o Filho do Altíssimo, E eu gosto muito que o anjo disse a ela que alegre-se no Senhor. O Senhor está com você. Para que ela fique feliz com esse presente que ela recebeu dos céus. Esse presente que vai ser dado a ela através da unção com o Espírito Santo. Vai ser concedida a ela através da ação do Espírito Santo sobre ela. E ela dará porá o nome de Jesus, Então ele é claro sobre as instruções dessa atividade. Eu acabei de ver uma passagem de Frei Gilson, inclusive, que ele coloca justamente isso, que ela permitiu a ação do Espírito Santo. Não foi algo simplesmente imposto a ela, mas ela permitiu que o corpo dela fosse usado, fosse trabalhado para que a vinda do Altíssimo, daquele que viria salvar todos nós, viesse. Aquele que viria fazer novamente a união nossa, Porque segundo os estudos bíblicos, Eva foi aquela que acabou rompendo com essa unção, essa união nossa com Deus.
E Maria vem justamente para unir novamente a gente com Deus, fazendo com que nossa união, nossa intimidade com Deus seja ainda mais estreita, devido à vinda, à remissão dos pecados que se originou a partir do filho dela, né? E, continuando a passagem também, esse envio desse presente a Maria sobre o Espírito Santo, e ele também trouxe uma confirmação que a sua prima Isabel, ela também teve um milagre da vida dela, né? Ele confirma isso. Então, olha, sua prima Isabel, ela também tá grávida. Isabel, que era extremamente idosa, Isabel, aquela que pensava que não poderia mais ter filhos, aquela que também teve um milagre atendido, né? Aquela que simplesmente era uma mulher que já não tinha mais esperança de ter filho, porque ela não tinha tido durante muito tempo, já era uma mulher com idade avançada. Mas aí o anjo finaliza com a seguinte frase: pois para Deus nada é impossível. Então a vinda do Altíssimo, ele vem e ainda vem com essa mensagem: para Deus nada é impossível. Então, mesmo as coisas mais mirabolantes que nossa mente não possa imaginar, não possa formar, não possa idealizar, para Deus tudo é possível, porque Ele faz do jeito dele, do jeito que Ele pensou, no tempo dele, na estação dele, e Ele sabe o que é de melhor pra gente. Então, para Isabel, talvez ter um filho antes não fosse dessa forma, né? Fosse somente ter uma vida ali gerando, mas não, ela realizou a vida ainda através de um milagre, através daquele que seria João Batista, que viria abrir portas, né? E com a sua palavra, com a sua presença, ele iria abrir portas para o caminho de Jesus, né? Para Jesus caminhar naquela região. Então, e ela responde: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra. Então ela se dispõe a isso, ela se coloca a serviço de Deus. Nós não precisamos somente aceitar, a gente pode se colocar a serviço de Deus, mas ele precisou dessa autorização de Maria para que ele a usasse como a mãe do Salvador. E aí ela visita Isabel, né? Isabel fala uma frase que é muito interessante, que é: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Isso porque o primeiro que identificou o Messias, né, a vinda de Jesus ao mundo, a vida de Deus ao mundo, foi justamente o João Batista, quando ele era criança, porque ele exaltou no ventre de Isabel. Então ele fez com que ele se agitou, né? Então, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. É isso que a palavra diz em 1:39, em Lucas 39-42. Então, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Então, foi o encontro dessas duas primas, uma com um milagre e a outra encaminhando, né, sendo a gestante do Salvador. E aí eu gostaria de pular um pouco as passagens aqui, para que a gente não se alongue muito nesse episódio. Mas vamos até o final, onde a gente, né, eu trouxe aqui a abordagem de que Maria e José, eles precisaram fazer uma viagem, uma travessia. Eles simplesmente não tiveram filho deles no conforto da casa deles. Eles não tiveram apoio da família deles, porque eles precisaram passar por um deserto. Eles precisaram viajar de uma cidade a outra para que assim eles conseguissem fazer o recenseamento, né? Porque naquela época José foi chamado para fazer como se fosse um alistamento, né? Uma contagem dos homens, dos guerreiros de cada cidade. E José, que era da cidade de Belém, precisou viajar
precisou viajar. E nisso, que essa viagem, né, que ele teve que passar, ele levou Maria, que esperava pelo filho dele. E aqui a gente tem a passagem. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi na cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, assim, eu gosto de frisar bastante nessa parte, né, em Lucas 2 até Lucas 7, que eles estavam também passando por uma viagem. Então, Maria e José passaram por uma travessia no deserto, de uma cidade para outra, dias e dias andando no sol escaldante. E com certeza isso deve ter provocado eles um grande cansaço. Então eles não só estavam na travessia, como eles estavam, né, cansados, fadigados, porque imagina, ela carregando um filho de 9 meses, andando por uma terra árida, né? Ele também com os mantimentos, fazendo o que dava ali para que essa travessia fosse o mais tranquila possível, mas ainda assim uma travessia que precisava ser feita, que era obrigatório ser feito. Não era algo optativo, era algo que ele precisava se alistar, era algo que ele precisava viajar. Então essa viagem com certeza os deixou nessa situação. Então a gente pensa que esse contexto em que Maria se encontrava era um contexto muito difícil. E aí, continuando essa ideia, esse versículo aqui, chegou o tempo de nascer o bebê, logo quando ela estava nessa travessia, né? E aí, a negativa do abrigo, quer dizer, Maria não arranja abrigo em ambiente algum. Todos os lugares estavam cheios, justamente devido a este alistamento. Provavelmente essa viagem deve ter sido uma viagem que deixou outras pessoas também precisando de hospedaria e não existia hospedagem para eles. E imagine como gerar, como, né, parir, como colocar o filho do Altíssimo no mundo sem uma estrutura, sem um conforto. E aí eles tiveram que, né, se arranjar por ali mesmo. E aí a gente tem a questão dela ter colocado aqui, né, deu à luz ao primogênito, envolveu em panos e colocou na manjedoura. Então, os reis dos reis, ele não nasceu em um lugar luxuoso, né? Assim como em várias passagens que a gente visualiza, Jesus entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho, algo extremamente simples para um rei. Jesus chega ao mundo numa manjedoura, né? Uma manjedoura local onde os animais costumavam beber água e tal. Então, assim, num lugar extremamente simples, ele nasce numa manjedoura, um lugar simples, sem luxo, né? E aí a gente tem também uma passagem que eu gostaria de ressaltar, que é Isaías 9, de 2 a 4, que é: o povo caminhava em trevas, viu uma grande luz, sobre os quais viam a terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Fizestes crescer a nação e aumentaste a alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijassem na colheita, como os que se exaltam quando divide os bens tomados na batalha. Então aqui a gente pensa, né, em Isaías, que ele estava justamente falando deste momento no qual os reis magos, né, eles viram a luz. Então eles estavam vivendo em trevas, eles estavam vivendo num momento que o jugo era extremamente pesado, que os oprimia, que a carga com seus ombros era extremamente pesado, o castigo do opressor era pesado. E eles veem a luz, justamente a estrela que guia o nascimento do Altíssimo. E eles vão até lá, e eles chegam em festa, né? Eles
o céu estava em festa. As estrelas guiaram esses reis magos para reverenciar o grande rei. Então, os reis da terra, né, os reis magos, eles através da estrela são conduzidos até a presença do rei maior, do grande rei. E lá eles encontram justamente esse cenário, né, de Jesus num lugar extremamente simples, uma manjedoura. Eles entregam alguns presentes para Jesus para reconhecer essa divindade, né, reconhecer o surgimento do Rei dos Reis. E eu não imagino como deve ter sido a perspectiva celestial de ver Deus, né, o próprio Deus enviar o seu Filho único para vir nos salvar. Em um lugar simples, né, com a presença de Maria, com a presença de José, um carpinteiro e uma dona de casa, né? Se a gente pensar que Maria era uma dona de casa, pessoas sem muita instrução, não eram ricos, e assim nasceu o Salvador. Então, eu queria deixar essa mensagem hoje aqui para vocês sobre o quanto que é importante a gente refletir sobre a vinda do Cristo Salvador, que veio nos salvar, que veio dar a vida pela gente. Então, é um momento de muita felicidade para nós, é um momento de comunhão, de partilha, de estar à mesa. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e nós nos vemos no próximo episódio. Então, até a próxima e um Feliz Natal para vocês.